E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais uma conversa para o nosso pré-simpósio online, que faz parte aí do nosso quarto simpósio brasileiro de Biologia de Conservação. A nossa ideia é conversar aqui o ano todo sobre vários assuntos, vários temas importantes para a conservação, para quando chegar lá em dezembro, já está todo mundo aí bem capacitado, com dúvidas, para chegar lá nas mesas redondas e a gente conseguir tirar algumas recomendações e diretrizes. E hoje, dando um pouco a sequência desse nosso tema sobre programas de ação de proteção de espécies, eu vou conversar aqui com o professor Leonardo, na Universidade Federal de Viçosa, aqui no campo florestal, Leonardo? Ele já vai se apresentar, mas só para falar que a gente vai conversar hoje um pouco sobre a questão do meio acadêmico, descobrindo coisas novas aí para conservação, novas espécies, e o que a gente faz com isso, Descobrir uma espécie nova, conseguir ali publicar o meu artigo, e aí? Qual que é o próximo passo? A gente vai tentar conversar um pouco sobre isso, as dificuldades de fazer ciência aqui no Brasil, e como é que a gente está nesse ramo aí da conservação em termos acadêmicos. Então, Leonardo, por favor, sim, já te apresentei rapidamente, mas conta um pouco da sua trajetória na biologia, até chegar aqui como professor da Universidade Federal de Viçosa. Obrigado, Felipe, obrigado. Comecei na biologia lá na UFMG, fiz meu curso lá em Ciências Biológicas, depois fiz o mestrado em Brasília, na UNB, e depois retornei ao UFMG para fazer o doutorado em Ecologia, e logo na sequência já ingressei aqui na UFV como professor, já estou aqui há 7 anos. E toda a minha trajetória acadêmica eu tive envolvido com ornitologia. E desde o começo eu sempre tive aquela vontade, de aquela veia exploradora, de querer ir para o mato, viajar pelo Brasil, coletar, descobrir coisas novas, E a gente sabe a dificuldade que é descrever uma espécie nova em ornitologia. A ornitologia é a área mais bem estudada dentro da zoologia, em termos taxonômicos, já está tudo muito bem descrito, mas sempre tem alguma coisinha nova por aí, sempre a gente está sujeito a surpresas agradáveis como essa. E depois já tinha uns 10 anos que a gente estava trabalhando na ornitologia, a gente se deparou com essa espécie nova, uma espécie de beija-flor, quando o Marcelo Vasconcelos, que trabalha com a gente já em parceria há muitos anos, a gente, em Montes Claros, o Marcelo visualizou esse exemplar lá em campo e falou, puxa, tem uma história mal contada aqui, esse bicho não devia estar aqui no norte de Minas, não. E a partir dali a gente começou a aprofundar os estudos, E depois de 15 anos de trabalho, a gente chegou aí na descrição dessa espécie nova, que finalmente saiu publicada essa semana, Uma grande alegria pra gente aí. Já a descrição de espécie nova em ave é uma coisa que ocorre muito raramente. Foi 4, 5, 10 anos sem nenhuma espécie brasileira nova ser descrita. Não, legal demais, Você falou que foi por agora, assim, apesar do artigo ter saído agora, já tem uma década ou um pouco mais que vocês estão nessa discussão aí, é uma espécie nova, não é? O que falta para caracterizar uma espécie nova, Então, é um trabalho a longo prazo para poder afirmar que realmente se trata de uma espécie nova. Sim. E a partir dessa curiosidade do Marcelo, de pensar, o que esse bicho está fazendo aqui, Com conhecimento prévio, ele olhou e falou, não era para esse bicho, pode ser coisa nova. Porque é um grupo muito interessante de beija-flores, Porque a gente tem várias subespécies na região amazônica, Um animal de borda de floresta úmida, mais baixada da Amazônia, e tem uma subespécie só é encontrada na região de campo rupestre aqui do sudeste do Brasil, Que legal. Um hábitat totalmente diferente, bicho de floresta úmida de baixada, bicho de campo rupestre em altitude. E aí a gente chega em Montes Claros e tromba com um bicho na borda de afloramentos calcários, florestas secas, um tipo de ambiente completamente diferente. Falando, puxa, tem coisa aqui, vamos começar a trabalhar, E a partir daí, muito trabalho de campo, Foram anos trabalhando em campo, coleta de material, novas amostras. Depois vem todo o trabalho museológico, Foram vários museus, em torno de 15 museus brasileiros, dos Estados Unidos, da Europa. Foram mais de 1000 exemplares que a gente examinou. Foi um trabalho realmente muito detalhado, Onde jogou toda a parte morfológica, os mínimos detalhes, e também a parte ecológica. E depois disso, o que é mais interessante, a gente chegou à conclusão de que temos uma espécie nova, e o que é mais interessante ainda, todas aquelas outras subespécies que têm aquela confusão taxonômica antiga,
A gente viu que tem uma biodiversidade muito grande ali que a gente não está sabendo apreciar ela em termos conservacionistas, em termos ecológicos, na plenitude. Então a conclusão final que a gente chegou ao trabalho é que a gente tem uma espécie nova nas florestas secas, que aquele bicho do campo rupestre que a gente já sabia que existia, na verdade é uma espécie independente, e na Amazônia a gente tem pelo menos 2 espécies. Ou seja, o que era uma espécie de repente viraram 4. E a gente aprofundando os nossos estudos agora, usando agora de técnicas moleculares, a gente está vendo que a confusão é maior ainda. Na Amazônia, o que a morfologia nos contou como sendo 2, as análises preliminares estão mostrando que tem mais coisa ali. Agora a gente precisa de trabalhar mais em cima desse material e vamos ver. E o que é interessante, né? Não existia preocupação conservacionista com esse bicho. Afinal de contas, era um bicho de ampla distribuição geográfica. Não, tá boa parte da América do Sul tropical, o bicho está aí. Quando a gente faz a revisão taxonômica e a gente viu que a gente tem várias espécies distintas, a conclusão que a gente chega é, na Amazônia, aparentemente está tudo muito tranquilo, do ponto de vista conservacionista. São espécies de distribuição ampla, que se adaptam à borda de mata, florestas perturbadas, tudo muito tranquilo. Mas quando a gente vem para o leste do Brasil, a situação já é um pouco mais complicada. Então, essa espécie nova que a gente está descrevendo, né, que acabou de sair agora, ela já nasceu entrando para a lista. Né? A proposta nossa é que ela entre para a lista. A gente propõe que ela seja tratada como um taxon vulnerável, por conta da distribuição relativamente restrita. Ela tem uma especificidade muito grande de ambiente, né? É uma espécie associada com campo, com afloramentos calcários, florestas secas em cima de afloramento calcário. Tipo de ambiente muito ameaçado. Muito ameaçado. Muito ameaçado e muito mal preservado, né? Porque o calcário é muito valioso. O calcário é utilizado na indústria e por vários propósitos, né? Então todo o cimento que a gente utiliza, todo o calcário agrícola e várias, até pasta de dente a gente precisa de calcário, né? Tá vindo tudo dali. É valioso e é explorado e não tem a proteção. E a outra espécie do campo rupestre, né, que a gente está elevando ela agora, também quando a gente faz uma análise mais fina dela, a gente vê que também é uma espécie muito ameaçada, mais ainda que a espécie da mata seca, porque é uma espécie que está em topo de montanha, altitudes muito elevadas. Apesar de não ser um ambiente tão que não recebe tanta pressão direta, né, por conta de agricultura, de pecuária, de urbanização, é um ambiente extremamente ameaçado por conta de mudanças climáticas. Então nós fizemos um exercício de modelagem, né, da distribuição do animal e a gente vê que a gente espera nos próximos anos ela ter uma perda significativa de área de distribuição. Tão grande essa perda de área que caracteriza ela como uma espécie ameaçada. Então ela também a gente está propondo ser reconhecida como ameaçada de extinção. Não, perfeito, né? Na sua explicação já deu para notar que vocês estão utilizando de vários mecanismos ou ferramentas para garantir esse estudo de plena forma, ou seja, não somente através do estudo morfológico, que antigamente era mais bem utilizado e não existiam outras ferramentas, mas entra a questão molecular, entra a questão de modelagem que vocês estão fazendo também. Então, atualmente nós temos várias ferramentas que podem ali né, se juntar e dar um panorama mais real, né, para a gente poder pensar em recomendações, diretrizes para a conservação, não é isso? Já se foi o tempo em que a taxonomia e descrição de espécies novas era feita simplesmente comparando peles em museu. Meia dúzia de bichos do lado de cá, meia dúzia de bichos do lado de cá. É diferente. Mas agora a gente precisa de ferramentas, né? Multidisciplinar. São várias ferramentas que a gente foi dominando as técnicas ao longo de muito tempo de estudo, muito tempo de pesquisa, e hoje a gente consegue com bastante segurança, então, chegar a conclusões taxonômicas. E o legal, né, que nos contatos que a gente tem no meio acadêmico, tem muitas pessoas, muitos pesquisadores que às vezes falam, vou ter que aprender a trabalhar com genética ou com modelagem. Não necessariamente, você pode fazer parcerias, né? Sim. Pegar pessoas que têm o domínio ali da ferramenta molecular, da modelagem, que compreendam a conservação ou o assunto que você quer trabalhar e fazer parcerias, né? Eu acho que passou do tempo da gente fazer mais parcerias aí em termos de conhecimento, né? Exato. Quando a gente começou a fazer esse trabalho, falou, puxa vida, aqui no campo florestal a gente não tem essa estrutura laboratorial para fazer essas análises, né?
Então a gente fez a parceria com o laboratório da UFMG, onde o pessoal se responsabilizou por todas essas análises, a parte de modelagem de nicho na época. Hoje já está mais bem difundido, mas quando a gente fez a modelagem a primeira vez, né, foi já há 7 anos atrás. Então a gente fez uma parceria com o pessoal do laboratório do Museu de História Natural de Paris. Então eles já tinham todo o know-how, né, para fazer essas análises com muita competência. Legal demais, muito né? robusto o trabalho. E hoje em dia com a ferramenta da internet, então é muito mais fácil fazer essas parcerias, né? Sim, não existe distância. Não existe distância. E aí, Leonardo, então você falou duas coisas que eu vou querer explorar um pouco aqui. Uma é, lógico, o beija-flor, né, o artigo, a questão de se ter uma nova espécie, o que isso implica para a conservação, ou melhor, qual é o próximo passo, né, depois de se publicar. E você falou que, né, o beija-flor, né, nesse caso desse artigo, ele se encontra num ambiente que são as matas secas, né? Que também é todo um pensamento sobre essa questão de conservação das matas secas, né? Que existe essa discussão se elas estão englobadas na lei da Mata Atlântica ou não, as matas secas estão fora desses limites, como é que a gente considera. Então, a gente vai conversar um pouco sobre essas duas questões. Para começar então, voltando ali ao artigo, beleza, vocês fizeram um artigo, publicaram, temos uma espécie nova de beija-flor, provavelmente já nasce vulnerável. Sim, essa por é a questão proposta ambiental, e vocês fazem alguma recomendação. Como pesquisador, como cientista, né, professor, você acha que o artigo científico, ele é o fim ou ele é o início de uma pesquisa? Não, de maneira alguma. De maneira alguma. É um longo trabalho de pesquisa, culmina com a publicação de uma espécie, mas isso em termos práticos de conservação, isso não diz muita coisa. A gente faz um estudo para avaliar o status da espécie, a gente se baseia nos critérios da IUCN, né, que é a União Internacional para a Conservação da Natureza, tem critérios muito claros, né, muito explícitos. A partir dali a gente faz uma proposta. Essa é a nossa proposta. Nós acreditamos que a espécie enquadre nessa categoria, mas isso de maneira alguma é oficial. Sim. Então, na próxima revisão, né, da Lista Nacional de Espécies Ameaçadas, vai ter todo um comitê responsável e eles vão reavaliar essa nossa proposta e vão corroborar ela ou não. A expectativa nossa é de que realmente seja aceita essa proposta nossa e passe a integrar oficialmente a Lista de Espécies Ameaçadas. Mas ainda não é o suficiente. Isso, de maneira alguma, garante a proteção da espécie, né? Porque a gente já disse, elas estão habitando as matas secas, que são ambientes extremamente mal protegidos, extremamente mal conhecidos. Então agora vem todo o trabalho nosso de continuar a exploração dos ambientes secos e de dar divulgação a isso, de buscar apoio para que essas iniciativas conservacionistas de fato aconteçam, né? Florestas secas, elas têm um problema muito sério conservacionista, porque elas estão num limbo. Ninguém sabe direito o que faz com essas florestas secas, né? Tanto do ponto de vista científico, tem muita discordância sobre biogeograficamente onde a gente aloca ou não essas matas, e do ponto de vista legal, também são grandes buracos legais. A gente sabe que você tem o que a gente chama de florestas tropicais sazonalmente secos, que são aquelas florestas que durante um período longo, de 4, 5, 6 meses do ano, ela não tem chuvas ou a precipitação muito baixa, né? E essas florestas são dos ecossistemas mais ameaçados do mundo. Fala-se muito das florestas úmidas, né? Tem essa preocupação grande de florestas úmidas. Os ambientes mais secos, mais áridos, eles não recebem essa atenção devida. Está aqui dentro do Brasil, claro, a gente vê o caso do Cerrado, o caso da Caatinga, o caso dos campos sulinos, praticamente desprotegidos, né? A gente está vendo o Cerrado sendo destruído numa velocidade absurda, e muito pouco é feito por isso. A mesma coisa acontece com as florestas secas. Elas nem publicidade elas recebem. Muita gente talvez nem tenha escutado falar, né, em florestas secas. O que é uma mata seca? Meu Deus, é uma mata seca, né? Então aqui no Brasil, tá, a gente tem um grande núcleo de florestas secas, tá, que é a Caatinga, tá? A Caatinga predominantemente era uma região florestada, tá? Existiam naturalmente fenômenos mais abertas, tá? Mas originalmente era mais florestada. E na parte sul e na parte oeste da Caatinga, a gente tinha grandes blocos de florestas realmente altas, 20 metros de altura, árvores de 25 metros, coisa que a gente normalmente não associa com aquela visão distorcida, estereotipada da Caatinga, aquele ambiente super degradado, miserável. Caatinga não é isso. Não é, aqui não é um ambiente degradado, né?
Então, agora a gente está focando nessa parte da nossa pesquisa, tá? A gente tentar entender melhor o que é isso e promover a conservação. Então, essa parte, essa borda oeste e sul da caatinga, né, são as chamadas caatingas arbóreas, dependendo do autor que você abordar, cada um vai interpretar de uma maneira. Alguns autores vão tratar aquilo como uma formação vegetal totalmente distinta do restante da caatinga. Sim. Outros autores vão tratar como um subtipo de caatinga. Outros vão tratar aquilo como uma floresta com uma afinidade florística maior com o cerrado, né? Cada autor, então, dá uma abordagem. A nossa proposta agora é do ponto de vista da avifauna, que são estudos botânicos. Uhum. E as aves? O que elas nos contam dessa história? Então, é uma pegada que a gente está querendo ter agora, né? Vamos ver, usando um outro grupo de organismos, o que eles nos contam. E legalmente falando, né, essas florestas secas, elas são muito pouco protegidas, né? A lei da Mata Atlântica, então, vai prever isso. Sim. Com um nível de proteção diferenciado em relação aos ambientes adjacentes, né? Mas quando a gente começa a ver legalmente, a gente começa a ver, por exemplo, que aquela proposta de áreas prioritárias para a conservação da caatinga considera essas áreas como caatinga. Então você tem o próprio governo brasileiro, né, considerando aquilo ora como caatinga, considerando aquilo ora como Mata Atlântica, e você já tem autores tratando como cerrado. Você já cria uma insegurança jurídica ali. Jurídica tremenda, tremenda. Até para os tomadores de decisão, puxa vida, se os biólogos não entram em acordo entre si, como que eu vou pensar em alguma coisa aqui e tentar alguma proposta conservacionista efetiva? Então é realmente uma dificuldade grande para se fazer a conservação desses ambientes que estão historicamente negligenciados aqui no nosso território nacional. Não, perfeito. Essa sua colocação, né, indo para o lado da legislação, porque o que a gente percebe é que a gente só consegue conservar aquilo que está sobre arcabouço legal, né? A gente pode falar por A mais B da importância daquela área, de se resguardar aquela área, mas enquanto não tem um decreto, uma lei que protege, define os limites ali, seja de unidade de conservação, né, ou qualquer tipo dessas unidades de conservação, ainda é um terreno ali que não tem a sua proteção legal. E aí é bastante importante a gente saber, eu gostaria de saber da sua opinião, qual que é o limite, ou não sei se existe um limite, mas quanto que um pesquisador, né, ele consegue, como é que eu posso dizer, ele consegue ir com o seu trabalho até conservar uma espécie ou um ambiente. Em que sentido? O quanto que ele pode chegar até se deparar com uma questão de política pública, legal, né, de recursos financeiros. Como é que você percebe isso? Essa questão de até onde o pesquisador pode ir varia muito do nosso esforço individual. Porque não adianta a gente achar que a publicação científica é o fim. Vai ficar lá, meia dúzia de cientistas vão ler. Tipo, publiquei e pronto, fiz a minha parte, vou pro próximo ali. Não adianta. A gente precisa de ir além, a gente precisa trabalhar. E essa é a parte difícil. A gente não recebeu treinamento para isso na academia e a gente recebe outros tipos de cobrança dentro da academia que às vezes impedem a gente de seguir adiante. Se eu desvio o esforço, né, se eu desvio tempo para poder correr atrás de algumas coisas como essa, criação de unidade de conservação, mobilização de algum tomador de decisão... Definir outra legislação mais específica. Sim, se a gente desvia esse foco nosso de pesquisa nessa direção, a gente começa a cobrar na academia, poxa, mas sua produção caiu. Cadê os artigos? Cadê os artigos? A gente é cobrado para isso, os nossos índices são medidos em cima disso. Então, eu acho que esse é um dos fatores que levam a que muitos pesquisadores, na hora que chega nesse momento, dê por cumprida a missão, simplesmente partam a outra e fica delegando essa tarefa para um outro grupo, para outras pessoas, na expectativa de que isso venha a acontecer. É difícil, e eu estou tentando não fazer isso, mas confesso que é difícil. A gente vê agora alguns exemplos bons que aconteceram, né? Aconteceu lá na UFMG, com o laboratório do professor Zé Eugênio, onde eles trabalharam ali na Abacate de Lagoa Santa, examinando a questão daquelas lagoas sazonais,
e viram a importância de todo aquele ambiente, né? E foram atrás, batalharam a criação do sítio Ramsar na região, e a proposta hoje está bem encaminhada. Ela já seguiu para o Comitê Internacional e já está na expectativa de que realmente isso venha a se concretizar. Então a gente não deve cruzar os braços, né? E simplesmente aceitar que os nossos outros afazeres na academia não vão deixar a gente atrás. Mas é difícil, é bastante difícil. Eu vou te dar um outro exemplo agora, tá? Eu tenho uma outra linha de pesquisa na parte de ecologia de aves campestres, tá? A gente está focando em conservação delas no sul de Minas Gerais. A gente tem campos naturais enormes, extensos no sul de Minas Gerais, que não tem qualquer tipo de proteção legal. É um dos locais que eu já rodei em Minas Gerais, onde eu vi o maior número de espécies ameaçadas de extinção. Totalmente desprotegido. Então já tem 4 anos que eu estou trabalhando na região, foram várias dissertações de mestrado conduzidas lá. A gente está começando a entender muito a ecologia, tá, das espécies, a dependência delas do regime de fogo, a dependência delas do regime de pastoreio pelo gado, né? E até agora, um objetivo nosso é a gente conseguir agora ir além, tá? Chamar a atenção da região para a criação de unidades de conservação e avaliar a possibilidade da gente realizar a conservação desses animais fora de unidade de conservação. Afinal de contas, eles estão lá fora da unidade. Sim. Então, entendendo esse regime de fogo, entendendo esse regime de pastejo, a gente pode trabalhar junto aos produtores de gado local para determinar o melhor regime de fogo, o melhor regime de pastejo, para que a gente não precise de parques. O ideal seria isso. Que a gente conseguisse conservar essa biodiversidade fora dos parques. Sem isolar, né? Sem precisar isolar. Sim. Consorciar, imagina que fantástico, né? Consorciar atividades produtivas com a conservação da natureza lado a lado. Isso é que todo mundo quer, isso é que a gente busca. Mas não é fácil. Não, com certeza. Não, legal demais, Leonardo, a nossa conversa aqui. E eu acho uma coisa interessante que a gente pode trazer aqui também nesse bate-papo é em relação ao tempo. Tanto tempo de se descobrir coisas, né? Você mesmo falou que para ter a certeza, né, que se tratava de um beija-flor, uma espécie nova, na verdade vai até mais, né, depois com todas as ferramentas, foi uma década, um pouco mais. Mas também, não só esse tempo de descobrir um achado científico, mas de se tomar decisões. Né? Como é que você visualiza essa questão? Beleza, eu publiquei um artigo agora, então eu coloquei um fato ali para os tomadores de decisão pegar e analisar, né, que eles que têm esse poder, né, de tomar a decisão em termos de legislação ou não, e pegar para falar, não, então a recomendação que ele propôs aqui no artigo, vou fazer, vou seguir em frente. Como é que você vê essa questão aí? O tempo da academia é diferente do tempo lá fora, do tempo do mundo real, né? O nosso ritmo acaba sendo mais lento, essa necessidade que a gente tem de ter as evidências muito bem corroboradas, né? Então, dei um exemplo aqui, foram quase 15 anos trabalhando na descrição desse beija-flor. Puxa vida, quanta coisa aconteceu, né, durante esses 15 anos. Então, a dificuldade é em consorciar essa lentidão do processo científico, né, das decisões taxonômicas, das avaliações de biodiversidade, com a conservação da biodiversidade no mundo real, com a legislação, com a criação de unidades de conservação. Tem 2 exemplos que eu gosto de dar, assim. Eu falei no começo aqui do nosso bate-papo que a taxonomia de aves ela é muito bem conhecida, né? Descrever um taxon novo de ave é uma coisa atípica. Mas, de vez em quando, a gente encontra bolsões que, por um motivo ou por outro, não foram explorados e que, quando a gente começa a trabalhar neles, a gente descobre várias coisas novas, né? Então, um exemplo muito bom é o exemplo da floresta atlântica do Nordeste do Brasil. As florestas litorâneas de Pernambuco, Alagoas, elas só foram mesmo exploradas do ponto de vista científico no início da década de 80, década de 90. E isso rendeu assim, descobertas fantásticas. Tá? Várias e várias espécies de aves foram descritas naquela época. Tá? Outras, apesar de não terem sido descritas naquele momento, foram coletados exemplares naquele momento, que ficaram no museu. E o que aconteceu? Todos esses taxons novos hoje estão extremamente ameaçados de extinção ou, em alguns casos, provavelmente extintos. Tem espécie que foi descrita 2, 3 anos atrás e que ela já foi uma descrição póstuma. Quando descreveu o exemplar, você assim, puxa vida, talvez existam 1, 2, 3 indivíduos na natureza.
porque esse descompasso entre a velocidade com que as descobertas acontecem, tá? E a velocidade com que a devastação avança. Então essas florestas foram todas extremamente degradadas, fragmentadas. Os pequenos blocos de floresta que sobraram hoje são incapazes de conservar essa avifauna. A mesma coisa acontece nas florestas secas, agora florestas secas, do Vale do Paraná. Na década de 80, teve uma mobilização grande, né, chamando a atenção para o Vale do Paraná, para a importância daquelas florestas na década de 90, muita coisa se falou, mas pouca coisa se fez. Hoje, extensões enormes daquelas florestas já foram abaixo. E o que a gente pretende com esse projeto nosso, agora a gente está chamando a atenção para as florestas secas de Minas, Bahia. Vamos começar a trabalhar nessa floresta? E a gente precisa agora de aprender com esses erros do passado, para que a gente tente, ao longo da exploração, conseguir mobilizar as pessoas certas, as entidades certas, para que não tenha esse descompasso entre a descoberta científica e as medidas de conservação. A gente não quer que essa história se repita. Não, perfeito, né? Mesmo que você falou da questão do tempo, o tempo para o impacto ambiental está cada vez mais acelerado, né? Acho que saber pegar os dados, tanto os dados novos quanto os dados antigos, né, e trabalhar de forma mais efetiva agora é essencial, né? Então, é um trabalho contra o tempo que a gente está ali em termos de biologia da conservação, em termos de conservação. E já para ir finalizando, né, a conversa aqui, uma coisa que a gente gosta de perguntar muito é o seguinte: como convencer, não sei se essa é a palavra, mas colocar como um assunto recorrente na mesa da família brasileira ali, um assunto sobre meio ambiente, conservação, ou até mesmo a importância do biólogo, do ornitólogo, do herpetólogo, como convencer que a nossa profissão, né, não só como biólogo, mas profissional da conservação, ela é essencial para o país hoje em dia. Eu acho que a primeira coisa é fazer a divulgação do nosso trabalho. Então essa conversa que a gente está tendo aqui hoje é fundamental, porque se não fosse isso, quem ia saber desse beija-flor? Só aqueles leitores fiéis das revistas científicas, né, que recebem um alerta que saiu um artigo publicado. Então eu tenho procurado fazer isso, tá? Quando sai uma coisa que eu acho, puxa, isso vai ser importante, tentar procurar a imprensa, procurar alguns canais para a gente divulgar isso para o grande público. As pessoas que realmente não teriam acesso a isso de outra maneira. Porque um artigo está publicado numa revista fechada, em inglês, na Nova Zelândia. Quem vai ter acesso a essa revista? Então, quando a gente começa... A linguagem dela ali... Uma linguagem técnica, né? Por mais que a gente tente fazer uma linguagem mais fácil, né? Mas é muito técnico, as pessoas não entendem. Então, é trazer isso para o dia a dia e falar, puxa vida, tem uma espécie nova de beija-flor, como é que sai esse bicho? Deixa eu ver, poxa, floresta seca, não sabia que existia floresta seca, né? Então o cimento que eu estou usando na minha casa vai estar impactando um ambiente único onde essa espécie de beija-flor vive. Eu acho que esse tipo de discussão a gente precisa trazer. Aqui em Florestal a gente tem feito alguns trabalhos nas escolas. Tá, eu vou com meu filho, né, eu tenho um filho pequeno, a gente leva na escola, faz apresentação para as crianças lá, e a gente vê que tem uma resposta fantástica, né? Criança é uma coisa linda. Então você trabalha com o menino, às vezes 3, 4, 5 meses depois, eu passo lá na porta da escola, os coleguinhas dele vêm falar comigo, poxa, que hoje eu vim em casa. Então a gente consegue sensibilizar essas crianças. Mas isso é um trabalho que vai dar resultado lá na frente. Sim. A gente tem que atacar em várias esferas, em várias vertentes. Não é fácil. Não é fácil. A gente já tem muito que aprender com isso e tem quebrado bastante cabeça sobre como tornar mais efetiva essa divulgação e os resultados dela. E você tinha até falado uma frase que pode ser até utilizada agora. Nós não fomos ensinados a fazer uma divulgação científica. Não fomos. A gente é trabalhado na graduação, na pós-graduação, a escrever artigos científicos, no máximo um relatório, né, para dar conta do que foi feito. Mas a publicação científica popular, pelo menos na UFMG, né, que formou, não tinha uma disciplina de como escrever um texto popular ou gravar um vídeo, um blog. Sim. Né? A gente fica aqui na frente da televisão e eu não sei para onde que eu olho para a câmera, eu fico todo quadrado aqui. A gente não sabe lidar com esse tipo de situação. É realmente difícil. As poucas vezes que eu prestei uma entrevista, alguma coisa assim, realmente com muita dificuldade. Fico muito embaraçado, sem saber como que é.
É muito mais confortável estar atrás do computador escrevendo um artigo científico. No mato, né? Mas uma coisa que me deixa muito satisfeito, assim, que eu tenho visto muito resultado, ao mesmo ponto de vista da ornitologia. Porque a ornitologia hoje está deixando de ser simplesmente uma tarefa de biólogos cientistas. Hoje, com o crescimento da observação de aves, do birdwatching, hoje a ornitologia está crescendo de uma maneira impressionante. Tá? A gente tem hoje excelentes ferramentas online, né? De falar que o Wikiaves é fantástico, né? Onde muita gente está se envolvendo, está começando a ir para o mato, começando a ver passarinho, e a partir dessa ida no mato, a pessoa começa a enxergar as coisas de maneira diferente. E eu cheguei a participar de alguns congressos, assim, onde algumas pessoas do mundo birdwatching falam algumas coisas muito interessantes. Mas, eu fico super feliz de estar aqui nesse congresso, porque eu vejo que vocês produzem a informação que eu consumo. Então, ele é a pessoa que vai consumir aquilo através de quê? Todo aquele conhecimento científico que eu publiquei no artigo, aquilo vai ser traduzido numa linguagem mais simples, num site voltado para o público leigo, ou vai ser traduzido num guia de campo, onde todas aquelas 30 páginas da descrição do beija-flor vão estar traduzidas em 3 linhas. Onde que o bicho vive, qual que é a característica que você precisa de observar nele, e como é que está o estado de conservação dele. Então a gente começa a ver essa entrada do material científico entre o público leigo. E isso é com muita alegria que eu vejo isso. Dá vontade de trabalhar no livro das aves de Minas, ainda não existe, né? A gente não tem um bom guia das aves de Minas assim, disponível no mercado. Eu acho que também é uma maneira da gente pegar esse conhecimento nosso, disponibilizar para o público, porque a partir do momento que as pessoas começam a utilizar aquilo e ir a campo, toda uma mudança no comportamento, na questão ambiental vem à tona ali. Não, perfeito. Eu acho que essa nossa conversa aqui deu para compreender, né, boa parte como é que o conhecimento ele é feito e, principalmente, acho que um recado importante aqui é que nós, como pesquisador, não devemos pensar somente que a publicação do artigo é o fim. Né? Talvez ali é o início, né, dessa questão, principalmente da parte de conservação, né? Sim, que aí sai dos parâmetros do meio científico, de política pública, você saber conversar com o tomador de decisão, saber pegar o seu resultado, né, e colocar de uma outra forma para um promotor ou um outro tomador de decisão entender a importância do beija-flor. É uma dificuldade, a gente não foi treinado em legislação. Né? A gente tem essa dificuldade muito grande. Então essa transição é uma coisa que aflige as pessoas que têm essa preocupação. Porque depois de algum tempo, né, que você está na academia, você começa a ver que publicar, que no começo do curso foi falado pra gente que era a coisa mais importante do planeta, você vê que não é. Talvez uma entrevistazinha como essa aqui, que a gente está dando despretensiosa, isso vai mexer com alguma pessoa lá fora que pode fazer alguma coisa importante, né, em prol da conservação. Exato. Então, eu acho que o artigo é o que você disse, é o começo. Isso é legal, né? Fazendo um link com a outra entrevista do tema que a gente fez com o Dr. Carey, que é um dos fundadores de uma ONG internacional, o Save the Frogs, Sim. que ele fala justamente isso, uma entrevista que ele deu para o Felipe Leite, seu colega aqui também da UFV, que a demanda que ele percebeu, né, de criar um instituto de pesquisa, né, para a conservação de anfíbios, foi que ele percebia que nos artigos científicos todos eles finalizavam com recomendações, diretrizes para conservar aquela espécie, mas ele não via quem estava pegando aquelas recomendações, diretrizes para realmente fazer a ação. Né? Então, é um pouco disso. Né? A gente finaliza no artigo já pensando, alguém vai pegar isso aqui e vai dar conta, né? E parece que não acontece muito isso, né? Essas recomendações, essas diretrizes em artigos, igual você falou, às vezes são revistas muito restritas, que só quem é um ornitólogo vai ler, ou quem é um herpetólogo vai ler aquele artigo. E essas recomendações diretrizes não chegam em quem realmente pode fazer alguma coisa ali em termos de tomada de decisão. Né? Então a gente tem que talvez repensar pelo menos as ações para a conservação, como que a gente pode sair um pouco desses artigos. Né? Sim. O Dr. Carey até esteve aqui em Florestal, deu uma palestra com a gente, né? E ele explicou bastante coisa assim, de como levar isso adiante. Deu vários exemplos, né, de atividades que eles desenvolvem mundo afora, vários, dezenas de países. E a partir daquela palestra ali, um grupo de alunos nossos já ficou interessado.
e já começou a se mobilizar para tentar fazer uma ação conservacionista nas escolas, né? Que bacana. Promovendo o Save the Frogs Day, né? Sim. Onde você vai levar para as crianças a importância, né, dos anfíbios. Puxa vida, a criança morre de medo de sapo, porque foi ensinado para eles, são bichos venenoso, não encosta não. Perigosos. De repente as crianças começam a dizer, puxa vida, eu posso achar o bicho bonito, porque eles são bonitos. Importante, eles são né? importantes. Então é muito legal isso, como que uma simples palestrinha já começou a mobilizar alguma coisa e a gente está na expectativa realmente de que cresça esse movimento aqui. Bacana demais, né? Ele fala uma coisa muito interessante, que a base de tudo que ele faz ali é a educação. Seja educação para criança, para jovens e adultos, mas para as pessoas, né? Para a comunidade, para a sociedade, poder até cobrar tomador de decisão, igual, é claro, né? Saúde, educação, segurança, são os termos utilizados nas horas das propagandas eleitorais, né? E a gente quase não escuta o meio ambiente, então a gente tem que reverter isso, né? Acho que esse é um assunto de interesse nacional. Mesmo quando a gente fala em saúde, saneamento básico, tem a ver com o meio ambiente, com conservação, né? Sim, muito se fala sobre, mas sempre de uma maneira vaga, como se fosse uma coisa distante, né? O ambiente lá e nós aqui. Isso. Não é. É tudo integrado. Essa dicotomia falsa que a gente estava falando, né? Entre produção de alimento, conservação de ambiente. A gente tem que rever essa maneira como a gente leva isso adiante, né? Dentro de nós, biólogos mesmo, eu vejo muitas vezes que tem uma certa resistência entre dialogar com os setores produtivos, e a gente tem que vencer essa resistência nossa. Então a gente não vai conseguir chegar em lugar nenhum. É tudo interdependente, a gente precisa do setor produtivo, a gente precisa da agricultura, a gente precisa de tudo, senão a gente consegue viver. Precisa conversar mais, né? Precisamos conversar mais e trabalhar mais juntos. Trabalhar mais juntos. Acho que essa é uma grande mensagem, né? Acho que falar de conservação não é só o biólogo, o geógrafo, quem for. São vários setores aí, né? Certo? Antes do pesquisador tem um cidadão, né? Tem que ter essa preocupação. Então essa é uma grande mensagem aí, pessoal. Vamos tentar perceber como que estamos fazendo as pesquisas, somente voltadas para a conservação, né? Será que estão realmente sendo efetivas? Está na hora de mudar o linguajar? Você deu um exemplo muito bacana de uma palestra aqui que fez, né, um grupo perceber. Provavelmente esse grupo já tinha conhecimento de artigos que não fizeram eles ter, né, essa vontade de ir em escolas. Então temos que repensar um pouco aí como que estão tratando a conservação e somente a nossa linguagem, a nossa forma de conversar com a sociedade, né? Muito obrigado aí, senhor. Obrigado. Tenho certeza que pela oportunidade. Suas falas aí, né, a sua experiência vai ajudar muita gente aí, vai somar a conversa aí do 4º Simpósio Brasileiro de Biologia da Conservação. Abração e até o próximo vídeo, pessoal. Obrigado.